Irmãos, eu quero repartir com vocês uma palavra que tem estado no meu coração nesses dias e contextualizar um pouco com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos vendo por aí e sentindo, coisas que talvez ainda virão, com certeza virão. E eu gostaria de trazer uma meditação na palavra, talvez focando onde nós estamos colocando a nossa esperança. Eu gostaria de começar com essa pergunta: onde tu tem colocado a tua esperança? No que está a tua esperança? Talvez a resposta, assim, de pronto a gente diga no Senhor, certo? Mas é isso mesmo? E eu espero, né? Eu desejo, eu creio que sim, todos nós queremos e estamos colocando nossa esperança no Senhor. Mas até que ponto é a pergunta? Nós estamos colocando toda a nossa esperança no Senhor. Porque onde nós colocamos nossa esperança vai determinar o quanto essa esperança vai resistir, vai perseverar, quanto nós vamos conseguir ser perseverantes nessa esperança. Depende de onde nós estivermos colocando ela. E eu gostaria de usar o primeiro versículo de Salmo 20, versículo 7. É um texto bem conhecido, mas que vai nos ajudar um pouco nessa nossa caminhada aí, para entendermos ou tentarmos identificar no que nós estamos colocando nossa esperança. Eu não sei, essa versão que está usando a NVI. Usa a NVI que deve ficar igual a mim. Obrigado. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. No Salmo de Davi, é interessante entender que quando Davi fala isso, escreve isso, canta isso, que muitos dos salmos eram também canções, no contexto da vida dele, ele estava envolvido em guerras, e a guerra naquela época era muito determinante. Um exército ele se sobressaía sobre o outro dependendo do número de cavalos que ele tinha, ou de carros de guerra, porque os animais e os carros de guerra ajudavam nesse poderio. Na verdade era assim, um exército que tinha um ótimo poder bélico, ele tinha muitos cavaleiros e tinha muitos carros de guerra. E no meio desse contexto, Davi ele escreve isso: alguns confiam nos carros, outros nos cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Davi, com certeza o rei de Israel que mais participou, liderou o povo em guerras, era um rei de guerras, né? Ele tira o foco do poderio bélico, do poderio do exército, do poderio de guerra, e coloca esse foco, a esperança dele em Jesus, em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Trazendo para os nossos dias, em quem nós estamos confiando? Estamos confiando em homens? Em palavras de governantes, sejam eles em que nível ou que esfera eles estiverem? Nossa esperança está no que está sendo dito nas mídias, na imprensa, nas redes sociais? O que nós estamos confiando naquilo que é nos dito por homens, por pessoas, por autoridades? Onde nós estamos colocando a nossa esperança? Onde nós estamos colocando a nossa confiança, irmãos? Estamos no meio dessa pandemia do coronavírus. Talvez a nossa esperança esteja em a tão esperada vacina sair, para que termine essa história, todo mundo seja imunizado e pronto, não existe mais, esse vírus não vai mais matar ninguém. Será que a esperança pode estar numa vacina? Será que a nossa esperança vai ficar
em assistências sociais que vão ser necessárias, ou que já estão sendo necessárias? Será que a esperança do povo pode estar apenas nisso? Davi, ele diz que não, que a nossa esperança precisa estar no nome do Senhor, nosso Deus. E eu gostaria de usar um pouco de pequenos acontecimentos que aconteceram com Davi para levar para dentro de uma palavra que a gente quer olhar depois, no Salmo 57. Mas usando o exemplo de Davi, nós vemos Davi sendo ungido por Samuel muito novinho para ser rei de Israel. Ele foi ungido, não começou a governar na hora, mas logo em seguida seria o rei de Israel. Nós vemos esse mesmo menino indo para uma frente de batalha e enfrentando um gigante, o gigante Golias, que nenhum dos homens de guerra que haviam no exército de Saul sequer tinham coragem de descer até o campo de guerra para enfrentar ele. Davi foi lá, enfrentou Golias. Interessante que nessa batalha, quando Golias vem contra ele, Davi está no campo. Golias diz para ele: tu acha que eu sou um cachorro para vir contra mim com paus e com pedras? E aí Davi responde para ele: tu pode vir contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor nosso Deus. Então Davi tinha uma convicção muito clara de em quem ele confiava. Nós vemos um Davi, um menino ainda, que foi chamado para acalmar as crises espirituais que Saul tinha, depois que o Espírito de Deus se retirou de Saul e veio um espírito maligno para atormentar Saul. Quando ele tinha suas crises, Davi era chamado, ele tocava a harpa e acalmava o rei, acalmava a Saul. Nós vemos Davi se tornando um herói de guerra, ao vencer Golias e depois liderar o exército em algumas batalhas contra os filisteus, a ponto de mulheres, quando Davi volta para a cidade junto com Saul, as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E isso enfurece a Saul, tira a alegria dele, que Saul tinha meio que adotado Davi como filho. Quando ele foi chamado da casa de Jessé, o pai dele, Saul adotou ele como filho, meio adotado assim como filho, cuidava dele, porque ele gostava de Davi, deu uma das filhas dele para casar com Davi. Mas quando ele viu que o povo começou a olhar para Davi, e ele se sentiu ameaçado na sua soberania de rei, o coração que já estava sendo enganado de Saul por um espírito maligno se voltou contra Davi e começou a perseguir ele. Davi, ele passou de um herói para um perseguido, para um fugitivo. Saul deixou de ser o paizão e passou a ser o perseguidor. Começou a caçar, literalmente se abriu ali uma temporada de caça a Davi. Saul queria a cabeça de Davi. Ele coloca um exército inteiro atrás de Davi. Ele faz incursões atrás de Davi. Davi foge. Davi, amigo, irmão de Jonatas, filho de Saul. Eles eram amigos, diz que eles eram ligados pela alma, de tanto que eles se amavam, gostavam um do outro, eram como verdadeiros irmãos. E Davi foge, Jonatas ajuda ele. Mas Saul não desiste, ele faz incursões e vai, e caça, e Davi tem que fugir a ponto de acabar dentro de uma caverna, fugido. Dentro dessa perseguição toda, Davi teve a oportunidade de 2 vezes matar Saul. Ele estava pronto podia ter matado ele, Saul nem viu onde ele estava, podia ter matado ele, mas Davi temia ao Senhor e temia a autoridade do rei, honrava na verdade a autoridade do rei, que ainda era Saul, e não fez isso. Deus, ele não levantou a mão contra Saul. No meio desse contexto todo, no meio desses muitos acontecimentos que aconteceram na vida de Davi, a ponto de ele deixar de ser um herói e passar a ser um fugitivo, no meio de tudo isso, Davi escreve um salmo que é muito especial, que é o Salmo 57. E nesse salmo eu gostaria de considerar algumas coisas nessa noite com todos nós aqui. O Salmo 57, Davi escreve justamente quando ele estava embrenhado numa caverna, com medo,
fugindo, sendo perseguido. Ele sabia que se fosse pego, ele seria morto, mas havia uma promessa sobre a vida de Davi. Ele havia sido ungido para ser rei, e essa promessa ainda não havia se cumprido. E Davi, ele escreve esse salmo no meio dessas circunstâncias adversas. E no versículo 1 ele diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Em outra versão, diz: eu me refugiarei nas Tuas asas, até que passe a calamidade. E agora, eu queria contextualizar um pouco os dias que nós estamos vivendo. Aqui em Três Coroas nós não estamos mais sentindo tanto esse isolamento social, né? Esse fica em casa, hashtag fica em casa, essa coisa toda aí. Mas não é como não foi quase como ter que ficar dentro de uma caverna. Não foi quase como ficar isolado, com medo de algo que estava por vir, algo que a gente nem enxerga, não consegue ver, um vírus que vem para desestabilizar países, nações, o mundo inteiro, um vírus que vem para matar, e a gente ali na caverna. Não sei se você se sentiu assim, mas lá no início, principalmente, deu aquele baque, né? Mas o problema é que talvez, em muitas ocasiões, nós continuamos dentro dessa caverna. E às vezes é um lugar que a gente precisa estar mesmo, dentro da caverna. Davi precisava estar ali. Era um lugar de refúgio para ele. Mas o importante é como nós estamos lá dentro. E dentro da caverna, Davi, ele diz: a minha alma em Ti a minha alma se refugia. Eu esperarei, ou eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que esse perigo passe, até que essa calamidade cesse. Agora a pergunta é: onde nós estamos nos refugiando? Onde tu está te sentindo seguro? Aonde eu me sinto seguro? Eu me sinto seguro por estar usando a máscara? Eu me sinto seguro por não estar tão próximo das pessoas? Por evitar aglomerações? Eu me sinto seguro porque parece que até o final do ano, talvez, quem sabe, vai sair uma vacina? Eu me sinto seguro porque eu ainda tenho emprego? O que tem me feito me sentir seguro? Davi nos ensina que a nossa segurança é estar debaixo das asas do Senhor nosso Deus. E esse é o lugar que nós estamos, irmãos. Nós cantamos aqui: o Pai me adotou. E isso é uma realidade espiritual. Nós somos adotados por um Pai amoroso que cuida de nós. E debaixo dessas asas nós podemos estar e permanecer, ficar ali. No versículo 2, ele diz: clamo ao Deus Altíssimo, o Deus que para comigo cumpre o seu propósito. E aqui nós encontramos algo que, no meu entender, é muito especial. Davi, ele entendia que existia um propósito da parte de Deus para a vida dele. Há pouco tempo ele havia sido ungido por Samuel para ser rei. Havia um propósito para se cumprir. E o que às vezes se percebe, e nesses dias que nós estamos vivendo se percebe, é pessoas perdendo a esperança e perdendo um senso de propósito. O propósito de Deus para mim e para a tua vida não mudou, meu irmão. Não é o coronavírus que mudou o propósito de Deus. Não é uma crise que vai mudar o propósito de Deus para as nossas vidas. Continua existindo um propósito para ti, bem específico da parte de Deus. Esse propósito foi escrito por Ele antes da fundação do mundo, e ele vai se cumprir. Davi, ele diz: eu clamo ao Deus Altíssimo, o Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Então ele nos ensina que para onde deve estar direcionado o nosso clamor? Ao Deus Altíssimo, que tem um propósito para as nossas vidas. Ele não mudou, Deus não mudou, e nada está fora do controle de Deus, nada. Por mais que às vezes a gente tenha essa impressão que a coisa está
desordenada, parece um bonde descendo ladeira abaixo sem freio, mas para Deus não é assim. Tudo isso que está acontecendo também está no cronograma de Deus, não está passando desapercebido. Deus não foi pego de surpresa, de maneira alguma. E o propósito dele para as nossas vidas continua o mesmo, e ele vai se cumprir. Antes de vir, a Bárbara me perguntou: tem alguma palavra de Deus para a nossa vida que ainda não se cumpriu? Eu não lembro, sim, a gente não lembrou. Mas com certeza tem, porque existe um propósito de Deus em andamento na nossa vida, e muitas coisas que ainda vão se cumprir. Amém? Ele fala no versículo 3: dos céus Ele me envia a salvação. Muito antes de dos céus Deus enviar livramento, salvação para a nossa vida com respeito a essa pandemia, muito antes disso, Ele nos enviou dos céus a salvação para todas as situações de nossa vida, e o nome dessa salvação é Jesus. Em Romanos 8:32, se não me falha a memória, diz que Deus que deu o seu Filho por nós, ele coloca uma pergunta: não nos daria com o seu Filho graciosamente todas as coisas? Então, Deus, Ele é soberano, e Ele já nos deu a salvação. Se acontecesse de um de nós aqui ser acometido, pegar esse vírus aí, e Deus, na sua soberania, não nos livrar da morte desse vírus, a salvação dele continua sobre a nossa vida, sim ou não? Sim. Se tem alguém que está numa posição, que deve estar numa posição tranquila nisso tudo que está acontecendo, somos nós que somos filhos de Deus, porque indo ou ficando, nós vamos estar com Ele. Se a gente ficar, a gente vai passar por um pouco mais de aflição. Se a gente for, a gente já vai estar na eternidade com Ele, em paz. Então, talvez tu possa estar pensando assim: mas o Abel está ficando louco? Mas o que eu quero trazer aqui hoje à noite é um pouco de esperança de que não tem nada perdido, irmãos. Não tem nada perdido. Existe um propósito de Deus que está em andamento, está se cumprindo, e precisa se cumprir. Faz parte do tempo, do relógio de Deus, essas coisas que estão acontecendo. Faz parte. E nossa geração, ela é bem-aventurada por estar podendo ver isso tudo. Agora enlouqueceu de vez, né? Eu não estou dizendo que é bom ver isso tudo, que é bom passar por isso tudo. Não é isso que eu estou dizendo, não é bom. Mas nós estamos vendo coisas se cumprirem que estão dizendo assim: ei, o Salvador está chegando, o Messias está chegando, a nossa salvação está mais próxima do que antes, a nossa redenção está aqui às portas. É disso que eu estou falando, é nisso que nós podemos nos alegrar. No versículo 5 ele diz: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. No meio da perseguição que Davi estava sofrendo, ele consegue entender e visualizar e decidir no coração dele que aquela situação serviria para exaltar o Senhor, para dar glórias a Deus, para que a glória de Deus se manifestasse. Como eu falei antes, o que está acontecendo, irmãos, nesses dias, não passou desapercebido a Deus, e Ele não foi pego de surpresa, por um único motivo: Ele é soberano. E assim, nada do que está acontecendo iria acontecer se Deus não permitisse, se Ele não estivesse nisso. Mas será que Deus é injusto porque isso tudo está acontecendo? Não, de forma alguma. Deus é justo. Ele é santo, Ele é soberano, e a soberania dele faz com que ele se coloque numa posição onde antes do Covid-19 Deus era Deus, agora Deus é Deus. Quando isso tudo passar, Deus vai continuar sendo Deus. Ele continua no seu trono de glória, governando, reinando, administrando isso aí tudo.
E paz plena aqui nessa terra, só quando Jesus vier governar. E isso está próximo, muito próximo de acontecer. Justiça aqui nessa terra, só quando Jesus estiver governando com a sua justiça e retidão. E isso está muito próximo de acontecer. Nós estamos vivendo dias que, assim, lá no horizonte a gente já começa a deslumbrar acontecimentos que virão, e todos esses acontecimentos, eles estão declarando, estão dizendo: ei, o Messias está chegando, o Messias está chegando. Amém, irmãos? No versículo 6, ele diz: preparam armadilhas para os meus pés. Aí ele fala uma coisa: fiquei muito abatido. Em outra versão diz: a minha alma se abateu. Então quer dizer, Davi, ele temia Deus, reconhecia a soberania de Deus, entendia que a situação na qual ele estava vivendo exaltava Deus e glorificava Ele, entendia que existia um propósito e um mandamento que iria se cumprir na vida dele, certo? Mas a alma dele se abateu, ele ficou abatido, ele ficou triste. Eu fico imaginando ele dentro de uma caverna escura, sozinho, fugindo de um exército. Era natural que ele ficasse abatido, era natural que viesse um monte de questionamentos, de perguntas: mas por quê? Para quê? Deus, tu não me ungiu para ser rei? Olha onde eu estou, aqui fincado no fundo dessa caverna, fugindo, pareço um rato fugindo. Era natural que talvez que Davi pudesse se sentir assim. Irmãos, ficar abatido não é algo que, se tu ficar abatido, ou quando tu ficar abatido por conta de todas as situações que estão acontecendo, ou outras que virão, não quer dizer que tem algo de errado contigo. Não quer dizer que tu está fraquejando na tua fé. Não quer dizer que tu está sendo um mau cristão. Não quer dizer que tu está sendo um filho que está decepcionando o pai porque tu ficou abatido por causa das circunstâncias que se armaram ao teu redor. Não, de jeito nenhum, faz parte. Isso faz parte dos nossos sentimentos. É assim que a nossa alma funciona. A nossa alma, ela sente alegria, ela sente tristeza, ela se manifesta muito alegre, mas ela também se abate com uma certa facilidade. É assim. É dessa maneira mesmo, foi isso que o pecado gerou na nossa alma. Porém, o texto, o Salmo de Davi, ele não termina dizendo que a alma dele estava abatida, ou que ele estava muito entristecido, ou que ele havia se entristecido por conta das circunstâncias. No versículo 7, ele faz uma afirmação que eu acho fantástica. Ele diz assim, ele primeiro diz para Deus: Deus, a minha alma está triste. Aí eu consigo visualizar assim, Davi respirando fundo, depois de ter dito para Deus: minha alma está triste. E aí ele diz: meu coração está firme. Deus, o meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. É como se Davi, ele puxasse lá do fundo, do íntimo, do ser dele, apesar de toda dúvida, dor, sentimento de tristeza, decepção, angústia que ele estava sentindo, ele puxa lá, a gente pode dizer lá do espírito dele, ele puxa aquele fôlego de vida, e ele diz: Deus, o meu coração continua firme, eu estou firme. Sabe por que Davi disse isso? Por um motivo muito simples. Ele estava sobre a rocha. O Deus eterno, a rocha eterna. Davi estava sobre a rocha, ele se sentia firmado sobre a rocha. A alma estava triste, mas ele estava com o coração firme. Nós poderíamos dizer assim: a alma de Davi se entristeceu, mas ele buscou da vida do Espírito a certeza de que tudo estava bem, de que Deus estava no controle das coisas e que tudo acabaria bem. Ainda que as coisas tivessem que piorar, mas no final
tudo acabaria bem. Davi, ele diz, ele afirma para Deus: Deus, o meu coração está firme. Eu imagino Davi dizendo para si mesmo, talvez ele olhe no reflexo da espada dele, polida, e ele olha para ver o reflexo do semblante dele, e ele olha e diz para ele: o meu coração está firme, dizendo contra tudo que ele estava sentindo: o meu coração continua firme, porque eu estou sobre a rocha. Meus irmãos, nós podemos ficar abatidos, isso é natural, vem as preocupações, a ansiedade, os porquês, como será, como vai ser, a nossa alma se abate, mas lá no nosso espírito, o Espírito Santo testifica e nos traz uma certeza de fé, e nós podemos declarar junto com Davi: o meu coração está firme em Deus, porque eu fui fundamentado sobre a rocha eterna, a rocha inabalável, a rocha que não muda, a rocha que não treme. Nós estamos com nossos pés firmados em Cristo Jesus, a rocha eterna, a pedra angular. É sobre Ele que a nossa vida está edificada. Então não é no meio dessa pandemia, nossa alma pode se sentir, mas nós continuamos fixos no mesmo lugar. Amém? Tu crê nisso? Eu não te pergunto se tu sente isso, porque o que a gente sente vem da nossa alma, o que a gente crê vem do nosso espírito. Então, mesmo que eu não sinta, eu declaro que estou sobre a rocha, porque eu sei que eu estou sobre a rocha. E aí, a partir do versículo 8, Davi, ele literalmente, ele faz uma canção de louvor. E ele diz: acorda, minha alma, acordem harpa e lira, eu vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai além, vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Depois de Davi dizer para Deus que ele estava triste, ele faz a afirmação: mas o meu coração está firme, porque o meu coração está firme. Ele faz uma declaração através de uma verdadeira canção, até poética, diante do Senhor. Ele louva a grandeza de Deus, ele louva a soberania de Deus. Ele diz: eu cantarei louvores entre as nações, entre os povos. Sabe o que isso me lembra, irmãos? É que hoje nós, como igreja, nós somos a voz profética para os dias que nós estamos vivendo. Quando todo mundo está triste e abatido, a igreja se levanta com esperança. A igreja se levanta como uma palavra de esperança, como um cântico novo, exaltando o nosso eterno Deus. Eu tive uma situação, foi lá quando começou essa folia toda. Eu estava conversando com um rapaz, até foi por mensagem de WhatsApp e áudio de WhatsApp, e a gente estava acertando alguns assuntos, e em determinado momento eu falei algo, uma coisa simples, só que o cara, ele estava tão indignado, tão com medo de tudo que estava vindo acontecer, estava começando a acontecer, que ele me mandou um áudio assim, me esculachando, me chamando de não usou de palavras de baixo calão, mas me chamou de alienado, que eu vivia num buraco, e não sei o que, falou um monte de bobagem. Eu confesso para vocês que naquela hora, todo o sangue que tinha em mim ferveu. Ele veio tudo na minha cabeça de uma vez só. E eu peguei meu celular e eu ia gravar uma mensagem, e daí veio aquela voz do Espírito assim, disse assim: o que tu
vai fazer? Aí eu parei e pensei, para esse veneno eu tenho que dar um antídoto para acabar com a sombra. E eu mandei um áudio para ele. Aí, entre outras coisas, eu disse para ele, cara, primeiro eu quero te pedir perdão, porque talvez eu me expressei de uma maneira que te ofendeu, que não era, né? Não era. Foi uma frase assim, bem do dia a dia, foi uma coisa bem simples, mas eu entendi que o cara estava fora da casinha. Aí eu disse para ele assim, mas cara, deixa eu te falar um negócio. Só para tu entender, eu não sou um alienado, eu sei o que está acontecendo. Eu vejo as notícias, eu sei tudo o que está acontecendo. Mas eu preciso te falar uma coisa, que o meu Deus é maior que tudo isso aí. E antes de ser um alienado, de morar num buraco, como tu disse, eu sou um cara que teme a Deus. Bem assim eu falei para ele, eu sou um cara que teme a Deus. E eu vou te dizer mais, fica tranquilo, porque eu vou orar pela tua família, por ti, pela tua família, para que esse vírus não faça estrago na tua casa. Certo? Tchau e beijo. Mas eu confesso para vocês que a vontade foi outra, né? Foi revidar na mesma moeda. Mas aí é que vem a diferença daquilo que às vezes a nossa alma quer fazer e aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E aí, não sei como ficou, como não ficou, o cara nunca mais falou comigo. Mas o recado foi dado, e quando eu lembro eu oro por ele, pela família dele mesmo, né? E quem sabe um dia ele cure o beiço dele. Mas o que eu quero falar, o que eu lembrei disso agora, o que eu quero falar, irmãos, que nesses dias nós somos voz profética. Todo mundo está dizendo, não tem jeito, como vai ficar, está tudo estragado, está tudo destruído, não tem mais esperança, não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem mais aquilo. Na verdade, se olhar para homens não tem esperança. Se olhar para a justiça em governos não tem esperança. Se olhar para as mídias, menos esperança ainda, né? Porque hoje tu não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Na verdade é muito mais mentira do que verdade, isso a gente já sabe, mas às vezes não consegue identificar lá. Quando tem uma verdade tu não consegue identificar, porque é tanta mentira que tu não consegue mais identificar a verdade. Então, se a gente olhar para as coisas desse mundo, não tem esperança. Por isso que nós somos voz profética, porque nós não olhamos para as coisas desse mundo, mas nós olhamos para aquilo que é eterno. Nós olhamos para aquele que é eterno, que é Jesus. E Ele é quem dá esperança. Então nós temos a palavra da vida eterna, irmãos. E essa é a palavra da vida, essa palavra da vida eterna é o que traz esperança para todos os homens. E é o que esse povo está precisando. Então, talvez ainda não chegou no ponto. Eu até acredito que ainda não chegou no ponto, pelo menos não aqui na nossa cidade, de quebrantamento. Mas a minha opinião, o que tem acontecido nesses dias é uma grande oportunidade de Deus para nós como igreja. Primeiro, acordar de um sono espiritual, uma sonolência espiritual que a gente estava vivendo, abrir a boca e trazer esperança, proclamar o Evangelho verdadeiro, esse Evangelho que a gente tem aprendido aqui todos os domingos, toda hora que a gente tem oportunidade, um Evangelho puro, verdadeiro, que fala de Jesus, que é Jesus que está no centro, não outra coisa. Jesus está no centro, nós vamos falar desse Evangelho, mas também é uma grande oportunidade para os incrédulos. Deus, Ele está dando uma oportunidade para arrependimento. Ele está dando uma oportunidade, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó, ei, tá para soar a trombeta, mas eu ainda quero dar uma oportunidade. Arrependam-se. Eu olhando assim em tudo que está acontecendo, me dá a impressão que ainda não chegou no ponto da quebra, no ponto do quebrantamento, mas vai chegar. Vai ter muitas pessoas por aí desesperadas que vão precisar de uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Vão precisar de alimento também, espiritual, alimento, comida mesmo. Vai ter muita gente, vai ser a oportunidade de a gente poder ajudar, cooperar e poder testemunhar do Deus a quem nós servimos. Para nós como igreja,
mas está sendo uma baita oportunidade de, daqui a pouco, dar uma analisada naquilo que nós consideramos importante, se ainda continua tendo a mesma importância. Talvez os valores mudaram, e a gente precisa acordar para isso. A gente precisa, como igreja, se posicionar dentro do tempo e da vontade que Deus está agindo e está vivendo. Então eu queria deixar essa palavra para nós essa noite, para meditar, e também para trazer esperança. Como Davi, ele mesmo lá na caverna, ele buscou no Senhor essa esperança, e ele se fortaleceu no Senhor, e nós sabemos que logo depois ele realmente veio a se tornar rei, e apesar de ter feito um monte de burrado durante a vida dele, a palavra fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Eu creio que essa afirmação vem porque Davi era um homem quebrantado. Ele pisava na bola, mas se quebrantava e se arrependia, e voltava para o Senhor, contava com a misericórdia, com a fidelidade, com a graça de Deus. E o último texto, Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximando-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em momentos de necessidade. Existe um lugar ao qual nós temos acesso, que é o trono da graça de Deus. Esse trono da graça, é ali que se busca a graça para a salvação, é ali que se busca a graça para a santificação, a graça para a justificação, é ali que se busca, todos os dias. Mas essa graça, ela se manifesta de uma maneira dinâmica, de formas das mais variadas, para atender às nossas necessidades, quando nós temos essas necessidades, quando vem essas necessidades. Por isso que eu achei muito legal na versão NVI, que ele diz que a tradução vem e diz para que encontramos graça que nos ajude em momentos de necessidade, justamente quando nós necessitamos. Então, irmãos, o que eu queria deixar para encerrar esse tempo é: todos os dias nós devemos ir ao trono da graça e buscar mais uma porção de graça, como o maná que era dado por Deus lá no deserto para os israelitas no caminho para a terra prometida. Todos os dias vinha uma porção de maná, mas aquela porção era por dia. E a graça de Deus, ainda que ela seja super abrangente, e a graça de Deus não tem tamanho, não tem limite, então Ele poderia nos dar toda ela de uma vez só. Mas eu creio que Deus, porque Ele quer relacionamento conosco, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, diante desse trono de graça, para buscar graça, para viver mais um dia, para as necessidades daquele dia. Se essas necessidades é alimento, buscar graça para ter alimento. Se as necessidades são emocionais, buscar graça para tratar das emoções. Se as necessidades são espirituais, buscar graça para lidar com essas situações espirituais. Se é para relacionamentos, buscar graça para desenvolver e trabalhar esses relacionamentos. Enfim, graça, irmãos, a graça de Deus, o poder de Deus se manifestando através do Filho dele, nessa graça que nós não merecemos, ela está disponível, está ao nosso alcance. Não existe mais um véu nos separando desse trono, mas existe um livre acesso, um novo e vivo caminho chamado Jesus, que nos leva diante do trono da graça para buscar essa força necessária para vivermos mais um dia na presença do Senhor. Então eu queria deixar esse último texto contigo, para que tu te sinta encorajado, que tu te sinta cheio de esperança e saiba o caminho desse trono, que é Jesus. Jesus. O caminho desse trono, ele não é baseado, ou ele não é aberto e definido pelo teu comportamento.
O caminho para esse trono, ele tem um nome. O nome dessa estrada para esse trono é Jesus. É por Ele que nós andamos. Então, eu quero te encorajar todos os dias com ousadia a chegar diante do trono da graça de Deus e buscar mais uma porção para viver mais um dia. Um dia de cada vez. Até que o Senhor volte. Amém? Amém, irmãos? Eu queria te convidar para ficar de pé.